Meu Deus, sério. E aí, gente, tudo bem? Sejam oficialmente bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou a Luísa, vocês já me conhecem no Instagram, mas se tu tá chegando por aqui agora, seja super bem-vindo. Eu tenho 29 anos, eu sou nutricionista, especialista em atendimento para vegetarianos e veganos atletas, sou corredora e sou iniciante no triatlon. E eu tô prestes a realizar algo que se tornou um dos maiores sonhos da minha vida e que eu nunca achei que pudesse ser um sonho de fato, que é correr a minha primeira maratona. E a minha estreia vai ser nada mais, nada menos do que Chicago. Sim, uma major. Mas antes de tudo, deixa eu explicar um pouquinho dessa história maluca pra vocês. Como eu falei então, eu sou nutricionista. Me formei em 2021, sempre digo que eu sou uma nutricionista pandêmica, porque eu me formei ali naquele final, no meio pro final da pandemia. E foi um período bem conturbado, porque, enfim, juntou tudo. Juntou pandemia, TCC, juntou estágios acontecendo durante a pandemia, o que, assim, foi um completo caos. E aí, como eu comentei com vocês antes, eu sou nutricionista e atendo muitos vegetarianos e veganos, né? Tenho essa especialização. Não atendo só essas pessoas, inclusive eu atendo muitos onívoros, né? Pessoas que comem carne, que são pacientes queridos. E eu também sou vegetariana há 7 anos. E essa é uma escolha minha, eu respeito muito os meus pacientes que não são, não fico impondo isso, pregando isso como, nossa, uma verdade absoluta e se não for isso não é nada, né, sempre falo isso. E aí, como começou a minha história com a questão da corrida? Em 2021, então, quando eu tava me formando, juntou tudo isso que eu comentei com vocês e eu ganhei peso. Como uma grande maioria das pessoas ganharam peso na pandemia. Não foi um peso muito expressivo, tá? Bem pelo contrário, foi bem controlado. Mas a minha cabeça tava uma desordem, a minha alimentação era uma desordem junto, o que acompanhava a minha cabeça, e aí eu comecei a treinar em casa. Então eu fazia treinos de funcional em casa, e eu tinha uma esteira, porque naquela época eu morava numa casa, então eu tinha uma esteira, e eu alguns dias fazia 20 minutos de esteira, né, entre caminhadas e trotezinho. Nunca, jamais pensando em correr, realmente era por uma questão estética. E aí fui treinando, enfim. Eu sou uma pessoa muito regrada, de certa forma, assim, sem querer me gabar, mas isso é meu mesmo. E aí eu treinava, mas eu sempre pensava, cara, não é possível que eu não encontre um negócio, assim, de exercício que me traga realmente prazer, que eu ame. Porque, ok, eu até fazia, mas não amava, de forma, assim, incrível, nossa, isso aqui é minha vida. Não, bem pelo contrário, eu fazia porque precisava, mas não amava. E aí tudo bem, me mudei pro meu apartamento no final de 2021 e em março de 2022 eu vou até encontrar esses prints e deixar aqui. Em março de 2022 eu vi um post de uma assessoria de corrida que se chama 040, que inclusive foi a minha primeira assessoria de corrida. E eu pensei, cara, e se eu corresse? Naquela época ainda não era moda, tá? Agora é, mas naquela época ainda não era. E aí eu comecei como toda e boa pessoa, coloquei a roupa que eu tinha em casa, o tênis que eu tinha e fui pra rua. Resultado, vou deixar os prints aqui também. Óbvio que eu não corria nada, né, gente? Eu sempre fui uma criança asmática, uso até hoje, faço tratamento, enfim, né? Mas eu levava aquilo ali comigo como taxada como asmática, não sei se posso evoluir, se eu evoluir um pouquinho já é ok, né? E aí eu comecei a correr em 2022. Em 2023 eu participei da minha primeira prova mais longa, fiz os meus primeiros 17 quilômetros em janeiro, numa prova aqui do Rio Grande do Sul que se chama TTT, que é uma travessia de Torres até Tramandaí, na beira da praia. Fiz em quarteto, são 84 quilômetros, a gente dividiu por 4, eu fiquei com um trecho de 17 quilômetros. E aí, cara, eu simplesmente saí do completo zero para 17 quilômetros, assim, em questão de um ano, né? Fechei menos de um ano, eu corri 17 quilômetros. E aí, obviamente, fui pra meia maratona em junho. Um pouquinho antes da minha meia maratona, eu consegui fazer uma lesão na minha perna. E aí, mesmo assim, eu fui, o que não é recomendado. E aí eu me apaixonei e realmente, assim, acho que os 21 quilômetros, pra mim, é uma distância que hoje é uma das minhas distâncias favoritas, porque ele te desafia na medida certa. Quando começa a ficar difícil, a gente para, acaba, né? Então, foi isso que me trouxe até aqui.
E aí, eu acho muito maluco pensar nessas histórias, e quando eu escuto, vejo vídeos aqui no YouTube, eu fico imaginando, assim, pensando na história de cada um e o que trouxe cada um até aqui. E é muito legal fazer a retrospectiva, mas eu quero deixar aqui um ponto muito importante pra quem tá começando agora. A gente só consegue fazer retrospectiva se em algum momento a gente começa. E quando a gente começa, é tudo errado mesmo. É tudo destrambelhado, é com qualquer roupa, não faz muito sentido. É normal não fazer sentido. Então, se eu puder dar uma dica, só começa realmente de uma forma completamente aleatória. Vai na rua, corre alguma coisa e volta, e aí tu começa a organizar as informações. Primeiro te sente nesse momento, né? Nesse mundo, assim. E agora, deixa eu contextualizar pra vocês, então, a minha ida pra Chicago. No ano passado, no final de 2024, abriram as vagas pra Maratona de Chicago. Como eu nunca corri uma maratona na vida, eu não tenho índice, né? Eu não tenho nenhuma maratona, quem dirá um índice, pra participar da Maratona de Chicago. Mas, a Maratona de Chicago, que é uma das 7 majors, até dando uma retrocedida, não sei se vocês conhecem, mas existem 7 maiores maratonas do mundo, que são as 7 majors, que eu até vou deixar uma listinha aqui escrito quais são certinho os lugares do mundo. E a Maratona de Chicago é uma maratona que tu pode ou entrar tendo um índice, ou seja, tu tem que ter corrido uma maratona num tempo X na tua categoria, aí tu pode te inscrever. Tu pode ir por uma agência de turismo, ou tu pode te inscrever para o sorteio. Esse sorteio acontece a nível mundial, são muitas pessoas sorteadas. São vagas, são X quantidades de vagas e as pessoas do mundo inteiro concorrem a ela. Eu me inscrevi, só que assim, gente, nunca na minha vida eu ganhei nada. Eu não ganhei nunca nenhum bingo da igreja, sabe? Então eu me inscrevi assim, do tipo, ok, se não ganhar, tudo normal, né? E se ganhar, meu Deus, vou achar incrível. E aí eu acho que eu me inscrevi em outubro, e no dia, se eu não me engano, 14 de dezembro, acho que foi 14 de dezembro, eu abri o meu e-mail e estava escrito congratulations. Eu lembro que eu traduzi o congratulations. E aí, gente, eu tinha passado. Simplesmente. Eu tinha sido escolhida no sorteio. E aí começou essa grande loucura pra correr Chicago, porque até então eu não tinha visto, eu não tinha absolutamente nada de programação, de organização para ir para os Estados Unidos, então começou essa grande corrida aí pra ir até a corrida. E o propósito desse canal, ele casa com a maratona. Por quê? Porque, como comentei com vocês, no Instagram eu já crio muito conteúdo sobre nutrição, nutrição na performance, como melhorar realmente a performance na corrida, sendo vegetariano, vegano ou onívoro. Mas eu sinto falta de poder falar mais, né? Eu acho que como todo e qualquer criador de conteúdo, é muito legal as plataformas, todas as plataformas são legais, mas elas têm as suas limitações, e o YouTube te permite conversar, fazer isso aqui que eu tô fazendo, que é o que eu faço muito com os meus pacientes, com os meus amigos, o que no Instagram acaba não sendo possível. Então, esse é o principal motivo por eu ter criado o canal no YouTube, para conseguir falar mais e principalmente para documentar pra mim mesma a minha trajetória até Chicago. E óbvio que vai ser muito legal compartilhar isso com vocês, mas eu quero deixar isso salvo pra sempre, documentado mesmo, a minha trajetória até lá. Então, eu vou compartilhar, obviamente, tudo aqui com vocês. A minha ideia... Gente, eu estou entendendo o processo do YouTube, então a minha ideia é ter pelo menos um vídeo por semana por aqui. E a ideia aqui, então, é, obviamente, mostrar toda a minha preparação, mas também os meus treinos, a minha alimentação. A gente pode, obviamente, falar de nutrição aqui. Eu sempre gosto de dar o meu toque de nutricionista nos vídeos. Falar sobre minha rotina, vlogs, coisas interessantes em que eu consiga realmente me estender e possa me estender. E as pessoas que gostam de conteúdos grandes gostem, né, dos vídeos. Então é isso, gente. Nos próximos vídeos vocês vão acompanhar toda a minha jornada. Vocês vão ter, obviamente, dicas, insights, ideias sobre a nutrição vegetariana, vegana, onívora também. Vocês vão conhecer um pouquinho mais da minha rotina. A gente vai refletir juntos os bastidores até a ida para Chicago e da minha vida como um todo. Então é isso.
e pra minha estreia oficial como youtuber aqui. Se tu quiser acompanhar essa jornada comigo e aprender um pouco mais sobre nutrição e ver isso acontecendo na rotina mesmo, se inscreve no canal, não deixa de curtir os vídeos. Por favor, não deixe de comentar, eu quero saber o que vocês estão achando, eu quero poder conduzir esse YouTube também com a experiência de vocês, com o que vocês querem ver. E é isso, ativa também o sininho pra receber os vídeos em primeira mão quando eu liberar por aqui. Desculpem se eu me alonguei nesse vídeo, mas é isso. Eu preciso exatamente de um espaço pra isso, pra conversar. Nos vemos no próximo vídeo então, gente. Até mais!